Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma Escola Bíblica Dominical online. Hoje nós vamos aprender a distinguir os pastores legítimos dos pastores ilegítimos, através do estudo bíblico da carta de hoje, que é 1 Timóteo. É um texto importante que a gente precisa ler e conhecer a fundo, assim como toda a escritura neotestamentária, certamente. Antes, ele faço um convite para você se tornar membro aqui do canal. Você apoia o nosso trabalho, ainda tem acesso a vários cursos que estão disponíveis nos planos Café Completo e Café Master. Clique em Seja Membro, dê uma olhadinha com mais detalhes e faça a sua adesão hoje mesmo. Primeira carta a Timóteo, ela inaugura uma breve sessão de textos bíblicos chamados de cartas pastorais. Provavelmente você já ouviu falar nesse termo, né? É uma carta de alguém, a tradição entendeu durante muito tempo que foi o apóstolo Paulo, depois as pesquisas vêm questionando se realmente foi o apóstolo Paulo, se não foi escrito num período posterior a ele, mas de alguém que estava ligado ao chamado Corpus Paulinos, que são pessoas que eram ou discípulos direto ou discípulos de discípulos, pessoas que estavam de alguma maneira familiarizadas com aquilo que Paulo ensinava, com aquilo que Paulo falava. As cartas pastorais, elas são sugestões, conselhos práticos para lideranças que estavam à frente de alguma comunidade. No caso, as cartas pastorais são as duas cartas de Timóteo e também a carta de Tito. Três cartas interessantíssimas que, é claro, nós também estudaremos aqui nessa sessão semanal. Essas cartas demonstram preocupação com o bom funcionamento das comunidades. Nesse caso, não se trata da inauguração, da fundação de uma comunidade, como em outros momentos, mas são comunidades que provavelmente já existiam ali há algumas décadas, inclusive, e que o texto é escrito para zelar pelo bom funcionamento daquela comunidade. Haviam preocupações, por exemplo, com falsos ensinamentos que estavam assediando essas comunidades. Havia a preocupação com alguma disfuncionalidade interna que poderia estar acontecendo, com alguma briga entre pessoas, seja do nível que fosse, e dúvidas que pudessem estar rolando ali dentro das comunidades e que traria um desafio à paz interna. E por isso as cartas são escritas com o propósito de zelar para o melhor funcionamento possível dessas localidades. São comunidades que já existiam, que lidam com esses falsos ensinamentos, com questões internas também, e por isso nos levam a pensar de que a data da escrita dessas cartas já chega no início do segundo século da era cristã, e aí provavelmente, nesse caso, né, uma vez se confirmando o fato delas serem do início do segundo século, não poderiam ter sido escritas pelo apóstolo Paulo, porque Paulo teria morrido em meados do primeiro século, né? No início da década de 60, ou até um pouquinho antes do primeiro século. O aspecto dessas cartas, a primeira carta a Timóteo, segunda e Tito, é um aspecto prático, tem pouca doutrina, tem pouco ensinamento filosófico, teológico, é mais uma questão prática de se preocupar com o despreparo de algumas lideranças cristãs em alguns momentos, né? Despreparo não como líderes, mas o despreparo para lidar com algumas questões mais pontuais, o despreparo para lidar com algumas dúvidas mais específicas daquele grupo, daquela comunidade. E aí a escrita da carta é justamente para ser um subsídio a mais
na preparação daquelas lideranças. E esse é um ponto importante que a gente poderia fazer um paralelo com o nosso tempo. Será que as lideranças eclesiásticas que você conhece, elas são bem preparadas ou não são tão bem preparadas assim? Será que as lideranças de hoje elas possuem o conteúdo bíblico, o conteúdo teológico necessários para o exercício das suas funções? Tem lideranças eclesiásticas que sequer um curso de teologia acadêmico possuem na sua liderança. Algumas, no máximo, têm um curso confessional da própria denominação, né? E aí a gente deve se fazer aquela pergunta: você seria consultado por um médico que não estudou medicina? Você contrataria para alguma causa na justiça um advogado que não estudou direito? Eu tenho certeza que você responderia não nas duas perguntas que eu lhe fiz. Agora, por que você acha normal se submeter à liderança de um líder eclesiástico que não se preparou adequadamente para exercer a sua função, que não estudou teologia da maneira séria que deveria fazer para exercer a sua atividade? Porque a teologia está para uma liderança eclesiástica, assim como a medicina está para um médico, assim como o direito está para um advogado. O problema é que nós normalizamos uma pessoa despreparada à frente de um rebanho, à frente de um grupo de pessoas. E olha a seriedade e a responsabilidade que essa pessoa tem em todos os sentidos, jurídico, teológico, de aconselhamento, de orientação. É claro que essa pessoa deve ser uma pessoa bem preparada e é por isso também que as cartas pastorais entraram em cena naquele momento, né? A carta de 1 Timóteo tem 6 capítulos, não é uma carta grande, mas uma carta bastante relevante. Trabalha com a estrutura familiar típica do Império Romano, portanto, é mais um indício da não escritura direta do apóstolo Paulo. Tem alguns pontos que são polêmicos pela questão cultural. Por exemplo, é nessa carta que há aquela fala tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, de que a mulher não deve falar, não deve perguntar, não deve fazer nada na comunidade. E algumas pessoas maliciosamente tentam estabelecer esses versículos, essa fala, como um padrão para todas as mulheres de todas as igrejas até os dias de hoje. Mas esse é um valor absolutamente cultural. Havia um parâmetro cultural naquela época e por isso esse conteúdo é escrito dessa maneira. E essa carta fala de outros pontos variados, né? Por exemplo, fala que uma pessoa, para ser um líder eclesiástico, ele não pode ser amigo do dinheiro. Será que as pessoas fazem a mesma questão de cumprir esse valor, tanto quanto fazem daquela passagem relacionada às mulheres? Pois é, muitas vezes esses valores eles são seletivos. Não são uma preocupação genuína com o bom andamento da comunidade e nem com os parâmetros bíblicos, mas tem a ver com interesses particularizados que algumas pessoas apresentam, né? O texto também fala das qualificações que os bispos, que os diáconos e que os presbíteros devem ter para exercer tais funções. Basicamente, bispos e presbíteros e anciãos nessa época em que a eclesiologia ainda não está definida, em que ainda não há uma forma de governo eclesiástico específico, são basicamente a mesma pessoa, basicamente as mesmas funções. Em alguns lugares são chamados de bispos, em outros lugares são chamados de presbíteros, exercendo quase que a mesma função. E é importante a gente pensar nos elementos que classificam essa liderança de maneira legítima. Geralmente os textos falam de pessoas moderadas,
de pessoas exemplares que servem de exemplo para a comunidade. Não são pessoas que falam o que elas mesmas não fazem, são pessoas que têm uma vida reta, uma vida íntegra, pessoas sóbrias, pessoas hospitaleiras, pessoas que não são apegadas ao dinheiro, que não são amigas do dinheiro, que não são gananciosas, porque desde aquela época os textos do Novo Testamento percebem o perigo que é uma pessoa gananciosa à frente de um grupo de pessoas, né? Então essa era uma exigência para uma liderança legítima, uma liderança cristã legítima, e essas qualificações se encontram tanto no capítulo 3, do versículo 1 até o 13, quanto do capítulo 5, do versículo 17 até o 25, e você vai ver que basicamente o que essa carta exige é uma pessoa que se prepara, uma pessoa moderada, uma pessoa amiga das pessoas e não do dinheiro, uma pessoa simples, uma pessoa que está à disposição para servir, servir a palavra, servir a comunidade, servir a Deus e não ser servida dessas coisas. Então são elementos bem interessantes que devem ser analisados, mas não apenas numa leitura, numa cerimônia, mas analisado o conteúdo que ele pede para o bom funcionamento de uma comunidade. O texto também fala das práticas de espiritualidade que a comunidade deve ter, fala do cuidado que essa comunidade precisa exercer em relação às viúvas, em relação aos necessitados, em relação às pessoas que padecem necessidade, é a igreja que deve cuidar delas, e são conceitos práticos, como você está observando, como você pode perceber ao longo da nossa fala, que basicamente a carta se preocupa de elementos práticos, elementos do dia a dia. E nós vamos ler também um texto que se encontra no último capítulo, né, no capítulo 6, versículo 17 e 19, que diz: ordena aos ricos do tempo presente que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede tudo ricamente para o deleite. Que façam o bem, enriqueçam-se das boas obras, sejam generosos, dados à partilha, que entesourem para si mesmos um bom alicerce para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Se todos os elementos que a gente já falou sobre liderança, sobre a espiritualidade, sobre a comunidade não bastasse, o texto também se preocupa com os ricos, com aqueles que depositam a sua confiança nas próprias riquezas. E o texto estimula esse pessoal a ver que não é assim que a coisa funciona, que a esperança de uma comunidade deve estar em Deus e na sua graça, na sua generosidade, e não no apego às riquezas. Se a carta a Timóteo fosse levada a séria, e não levada a sério apenas num ponto que interessa para algumas pessoas, certamente nós teríamos uma liderança eclesiástica mais equilibrada, mais simples, mais servidora e também mais preparada, conforme é a preocupação desse texto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe esse conteúdo e à noite eu te espero para a nossa devocional da semana. Até lá!